Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à resolução de exercícios para que a gente finalize a parte de espelhos planos, certo? Na aula de hoje, nós vamos resolver questões sobre translação e rotação. Na próxima aula, sobre número de imagens, fechando o ciclo para espelhos planos. Espero que meus amigos tenham entendido esse conteúdo, pois ele tem uma importância gigantesca para o nosso próximo conteúdo, que é espelhos esféricos, tá bom? Então, vamos dar início à nossa resolução de questões de uma maneira pausada, calma, para que você possa compreender. Se você não entender, eu peço que você pause, retorne o vídeo, tente fazer novamente a questão, e se mesmo assim ainda não entender, eu estou à sua disposição. Você tem como me encontrar, tá bom? Então, bora dar início à resolução das nossas questões. Questão número 1. A figura abaixo mostra um objeto O diante do espelho plano E em posição vertical. Visualizem a lista, essa lista foi mandada já para meus amigos. Originalmente, o espelho está na posição P, visualizem um desenho, a uma distância D do objeto. Deslocando-se o espelho para a posição P1, a distância da imagem de O até o espelho é de 7 centímetros. Já eu represento essa figura. É importante que, meus amigos, quando o texto estiver muito alongado e tiver muita movimentação no espelho, que você faça as representações como nós vimos nas questões anteriores. O objetivo de se estudar o espelho plano é que você saiba construir a imagem, caracterizar a imagem e que compreenda que a distância entre o objeto e o espelho é a mesma da imagem ao espelho. Que você saiba que essa característica da imagem para o espelho plano é que a imagem é virtual, já que ela é obtida pelo prolongamento dos raios, ela é direita, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse termo direita lá em espelhos esféricos, e ela é do mesmo tamanho do objeto, tá bom? Então, dando continuidade. Se o espelho é deslocado para a posição P2, a distância da imagem de O até o espelho passa para 11 centímetros. P1 e P2 estão a igual distância de P, a distância original D entre o espelho e o objeto vale. Então, ele quer, meus amigos, que você determine o valor da distância D. Para isso, nós vamos representar, como eu disse para você, vou fazer aqui 3 imagens. A imagem original, está aqui o solo, está aqui o espelho, e aí ele diz para você, vou apagar aqui um pouquinho o espelho não ficou legal, está aqui o espelho, aí ele diz para você, meus amigos, que tem um objeto, O, que está a uma determinada distância, que ele chamou aí de D do espelho. Então tá aqui, esse é o primeiro desenho. Só que ele te diz algumas coisinhas, alguns detalhes, ele te dá esses pontos. Ele te diz que o espelho está no ponto P, tem o ponto P1 e tem o ponto P2. Bem, no texto, ele foi bem enfático em falar para você que a distância entre P2 e P é X, e a distância entre P e P1 também é X. Ele diz aí que as distâncias são iguais, está bem aqui, ó. P1 e P2 estão a distâncias iguais de P. Então, eu vou chamar de X, já que eu não sei qual é. Agora, nós vamos fazer uma nova representação. Ele diz para você que... Vou fazer aqui mais embaixo. Ele diz para você, meus amigos, que o espelho, o objeto continua no mesmo lugar, o espelho saiu do P e direcionou-se até o P1. Aqui o espelho. Consequentemente, aqui é o P1. Ele diz que essa distância aqui, está lá no texto, pessoal, é de 7 centímetros, tá certo? Não esquecendo que aqui é meu P e aqui é meu P2. Então, aqui eu tenho um X, aqui eu tenho um X, como nós já vimos. Qual a primeira conclusão que eu posso tirar desse primeiro desenho que eu fiz aí, meus amigos?
Se você observar a posição original do espelho, na posição original do espelho, ele diz para você que essa distância aqui é de 7. Desculpa, é de D. Então, eu posso chegar à conclusão que esse D aqui, ó, ele nada mais é do que x mais 7. Deixa aqui guardado. Veja que para determinar o que ele quer, eu preciso encontrar o x. Não é isso? Já que ele quer saber quem é o valor de D. Então, vamos para a próxima representação, onde ele diz que está aí o solo, o objeto, e ele coloca o espelho agora na posição P2. Está aqui o espelho, aí eu tenho aqui o meu P2, aqui é meu P, que é o P1, e, consequentemente, ele te diz que essa distância aqui é de 11 centímetros. Que conclusão eu posso chegar, professor? Eu posso chegar a essa conclusão, meus amigos. Eu sei que aqui é x, está aí no texto. Eu sei que aqui é x, e sei que a distância entre P1 e o objeto é 7. Então, este 11 bem aí, vou deixar nessa coisinha mesmo, este 11 bem aí, ele nada mais é do que x mais x, 2x mais 7. Então, visualizem que com essa expressão aí, eu já posso encontrar o valor do x. Encontrando o valor do x, eu determino o valor da distância. Se você quiser, você pausa o vídeo agora e aí, consequentemente, dá continuidade à resolução da questão, tá bom? Eu recomendo que você faça isso, me ajuda muito no seu aprendizado. Dando continuidade. Daqui eu tiro, trazendo o 7 para cá, 11 menos 7 igual a 2x, 11 menos 7, 4, então vai ficar 4 igual a 2x, o 2 multiplicando passa dividindo, eu chego à conclusão, não deu espaço aqui, eu chego à conclusão que o meu x é 2 centímetros. Se o meu x é 2, quando eu retornar aqui para cima, pessoal, ó, eu vou ter que o D é 2 mais 7, consequentemente, a resposta é que o D é de 9 centímetros, letra B. Então, eu peço que meus amigos refaçam essa questão, leiam ela com calma, observe essa translação do espelho, que foi o que nós fizemos, tá bom? E aí você pausa em alguns detalhes, volta o vídeo, revê a resolução, assim eu tenho certeza que você vai massificar a sua maneira de aprender, pois é dessa maneira que eu consigo memorizar com mais certeza, tá bom? Vamos para a próxima questão. Questão de número 2. Tá aí, ó. Um caminhão trafega em uma estrada retilínea com velocidade de 40 km por hora. Velocidade do caminhão. Ele dá no texto aí, pessoal. VC 40 km por hora. Olhando no espelho retrovisor, no caso do caminhão, o motorista contempla a imagem de um poste vertical fixo na estrada. Qual a velocidade da imagem em relação ao solo, meus amigos? Essa palavra é bonita, porque agora nós vamos passar a ter uma compreensão melhor daquela nossa translação. Nós vimos que quando o espelho sofre uma translação, a distância percorrida pela imagem é o dobro da distância percorrida pelo espelho. Você visualizou isso? Só que eu quero que você entenda que essa relação aqui, ó, que a distância que a imagem percorre é o dobro da que o espelho percorre, ela é válida em relação ao solo. Então, memorizem isso. Em relação ao solo. Com isso, eu também posso, a partir dessa equação, pessoal, encontrar uma expressão para velocidade, já que a distância da imagem é 2 vezes a distância do espelho. Como isso tudo foi feito no mesmo intervalo de tempo, e eu lembro lá da mecânica, sei que distância por tempo é velocidade, eu passo a me deparar com essa expressão, velocidade da imagem, 2 vezes a velocidade do espelho, tá bom? Como o espelho também tem movimento em relação ao poste, então a velocidade do espelho é 40. Consequentemente, a velocidade da imagem, 2 vezes 40, que vai me dar um total de 80 quilômetros.
Isso aqui é a nossa letra A. Tranquilo? Resposta da letra A. E a letra B, professor, o que, é que ele quer na letra B? Ele quer qual a velocidade da imagem do poste em relação ao motorista. Em relação ao motorista, a gente vai usar o conhecimento que nós adquirimos em mecânica, conhecimento de movimento. Para que um corpo esteja em movimento, tem que ter a mudança de posição em relação a um determinado referencial. Então, se eu considero o carro e o poste, o carro está em movimento em relação ao poste e, consequentemente, o poste está em movimento em relação ao carro. Essas velocidades são iguais. Então, se o carro, no caso o caminhão, tem velocidade de 40, o poste, que é a imagem, também vai ter a mesma velocidade, 40. Então, a velocidade da imagem, utilizando o conhecimento de mecânica, conhecimento de movimento e repouso, é a mesma velocidade do caminhão. Tranquilo? Para a próxima questão. Questão de número 3. Eu reforço. Voltem, dê uma lida na questão, está aqui. Vejam ela com calma. Não tenham pressa na resolução. Não tenham pressa para que você possa terminar logo o vídeo. Revise, pratique, procure questões parecidas com as questões com que nós estamos respondendo. Assim, você reforça o seu conhecimento. Tá bom, meus amigos? Bora dar continuidade. Questão de número 3. O que é que ele diz aí? O esquema a seguir representa um pêndulo. Na extremidade do fio está preso um espelho plano, incrustada no anteparo a uma lâmpada pontual F, que emite um pincel luminoso cilíndrico na direção horizontal para a esquerda. O pêndulo é posto a oscilar, fazendo com que o espelho passe pelas posições E1 e E2 e varra de um lado para o outro um ângulo de 30 graus no plano da figura. Então ele já está te dando aí, meus amigos, este ângulo. Ele está te dizendo aí que este ângulo ele é de 30 graus. Que ângulo? Esse aqui de cima, pessoal, ó, 30 graus. É o ângulo entre os espelhos. Entre espelhos. Como você pode observar aí, é o ângulo entre os espelhos. Só que você também viu que o que você está identificando agora é um deslocamento por rotação. E você observou que o ângulo entre os raios refletidos, vou chamar aqui de um alfa, ele é o dobro do ângulo inicial entre os espelhos. É importante que eu guarde essa relação aqui. O ângulo entre os raios refletidos, ele é o dobro do ângulo entre os espelhos, tá bom? Após a rotação, consequentemente. O que, é que ele quer? Calcule a extensão do anteparo. Calcule a extensão do anteparo percorrida pelo pincel luminoso proveniente de F e refletido no espelho quando vai de E1 para E2. Vou representar aqui o desenho aqui na próxima página, tá bom? Então, inicialmente, nós temos isso aqui, o espelho, na posição aí que ele dá como E2. Eu tenho aqui o anteparo. Tem uma fonte luminosa. E aí essa fonte luminosa, ela vai emitir um determinado raio de luz. Está aqui o raio de luz emitido inicialmente. Tá bom? Consequentemente, nessa posição, como é a posição perpendicular, ele emite e retorna na mesma direção, só que em sentido oposto. Agora, quando você rotaciona o espelho, vou puxar aqui mais um pouquinho, quando você rotaciona o espelho, quando o raio de luz incide na extremidade do espelho após a rotação, vai ter aí um raio refletido, né? Formando um determinado ângulo. Então, veja que aqui já é meu raio de incidência, aqui já é meu raio de reflexão, perdão, raio de reflexão. E você prolongando, você vai encontrar esse ângulo aqui entre os raios refletidos. Não vou botar θ, vou botar alfa como eu chamei ali. E como nós vimos, esse alfa aí é o dobro do ângulo entre os espelhos, que nós sabemos que é θ. Tá certo? Então, oposto pelo vértice, se aqui este ângulo é alfa, deste ladozinho também é alfa. Observe no desenho aí que ele te dá essa medida. Essa medida aqui, vamos voltar, se eu não me engano, é de 2 metros. Está aqui, pessoal, ó, 2 metros. Então, você volta aqui e coloca esse valor, ó. Essa medida aqui tem um total de 2 metros. Eu tenho aqui um triângulo retângulo. Consequentemente,
esse tamanho que ele está pedindo aí, que é o que varrido pela luz, é o meu cateto oposto ao ângulo alfa. Então, eu tenho um cateto oposto e tenho um cateto adjacente. Consequentemente, eu vou aplicar tangente de alfa, que é igual a L sobre 2. Só que nós já vimos que o alfa é 2θ, então L sobre 2. E vimos também que o θ é 30, então vai ficar dessa maneirinha que nós estamos copiando aí. 2 vezes 30, 60. E aí você sabe que a tangente de 60 é a raiz de 3, L sobre 2. Com isso, você chega à conclusão que o comprimento varrido aí pelo raio de luz é L raiz de 3 metros. Então tá aí, pessoal. Qualquer dúvida que você tenha, você retorna o vídeo, não tenha pressa, tenha calma. Qualquer dúvida que você tenha, se não foi o suficiente tirar aqui pelas aulas, você tem como me encontrar, eu estou à sua total disposição, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom para meus amigos, tá bom? Até